Bom, vamos começar com a segunda aula sobre relações de ordem, relação de ordem, ok? E vamos precisar de algumas definições bem importantes, né? Uma coisa que vocês têm que tentar lembrar sempre. Inclusive, a gente utiliza esse tipo de coisas em outras áreas. Por exemplo, o que seria limitante superior de um conjunto. Então, para colocar a base, né? Seja menor ou igual a uma relação de ordem em um conjunto X, tá? Ok? Vamos chamar de pequeno x. O x é o elemento do conjunto X e esse um subconjunto desse conjunto X. Esse conjunto S vai ser no vazio, tá? Então, vamos chamar de x. X vai ser limitante superior de S se x é maior ou igual que todos os elementos de S, né? Por exemplo, a gente pode pensar na reta real, né? O conjunto S é um pedaço da reta real, né? O limitante superior seria um elemento aqui, um elemento aqui, um elemento aqui. Temos muitos limitantes superiores desse conjunto, por exemplo, certo? E a definição dual, no outro sentido, né, de limitante inferior, é aquele elemento que é menor ou igual que todos os elementos desse conjunto S. Não? Então, limitante superior e limitante inferior. Uma noção que vocês já devem ter visto em análise, né? Só que desta vez para uma relação de ordem qualquer, né? Esta relação de ordem é parcial, ou seja, quer dizer, não necessariamente todos os elementos estão relacionados entre eles. Sim? Pode ser uma relação tipo assim, né? Por exemplo, tá? Por exemplo, essa é uma relação de ordem em que eu falo assim, a ordem é nesse sentido, este aqui é menor ou igual que este e assim por diante, né? Nessa ordem, este aqui vai ser então menor ou igual que este aqui, menor ou igual que este, enfim. Sí, essa é uma relação de ordem, bem, este elemento não está relacionado com este elemento não está relacionado com este elemento não está relacionado com este de aqui. É uma relação de ordem parcial. Bom, essas são, então, as definições de limitante superior e limitante inferior. Dizemos que o conjunto S está limitado superiormente se possui limitante superior. Então, por exemplo, este conjunto possui limitantes superiores. Então, está limitado superiormente. E da mesma forma, a gente define estar limitado inferiormente se ele possui limitante inferior. Uma definição diferente, x é máximo de S, máximo, se x está em S e ele é maior ou igual que todos. Então, é um limitante superior, mas ele deve pertencer ao conjunto S. Né? Vejam bem, limitante superior e inferior aqui são elementos que não necessariamente estão no conjunto, mas aqui sim. Isso quer dizer, em particular, se ele é maior ou igual que todos os elementos de S e está em S, então ele vai ser único, né? Porque se você tem outro elemento que satisfaz as mesmas condições, você vai ter isto por propriedade de Z e você vai ter isto por propriedade de X, porque ambos elementos são de S, então eles são iguais, né? Por antissimetria. Só lembrando aqui. Faz parte da definição, certo? De ser menor ou igual a antissimetria em uma relação de ordem parcial. Então, esse é o máximo, né? Acabamos de ver ele. E o mínimo desse é a mesma coisa, um elemento que está nesse que satisfaz o fato de ele ser menor ou igual que todos os elementos. Então, se o mínimo existe, ele é único. Em um conjunto esse não necessariamente vai existir mínimo, né? Vamos voltar para o exemplo, por exemplo, números reais, intervalo aberto 1 a 2, com a relação de ordem de menor ou igual que a gente conhece dos números reais. Então, 0, 1, menos 1 são todos limitantes inferiores. Mas não tem mínimo, porque o número 1 teria que ser o mínimo, porque qualquer outro número que está dentro desse é um pouquinho maior que 1, você vai encontrar alguém menor do que ele, pela propriedade dos números reais que a gente conhece de forma intuitiva, né? Ainda vamos ver isso no futuro, especificamente.
Então, por exemplo, nesse conjunto não existe máximo nem mínimo. Recapitulando, máximo então é um elemento ds que é maior ou igual que todos os elementos ds. Mínimo é um elemento ds que é menor ou igual que todos os elementos ds. Ok? Agora, dizemos que x é maximal se não existe nenhum elemento em x. Esta definição é independente desse, no conjunto x. Se não existe, negação de não existe um elemento em x diferente de y, tal que x seja menor ou igual, né? A relação que conhecemos de menor ou igual, mas que sejam diferentes, né? E a negação disso, né? É para todo y, certo? Isto é isto, não, perdão, isto é isto, então isto. Né? A gente pode escrever de várias formas, esta é uma forma boa de fazer. Então, x é maximal se, para todo elemento que está em x, se esse elemento é maior ou igual que x, então necessariamente é o próprio x. Certo? Isso quer dizer maximal. Por exemplo, um conjunto assim. Né? Nós temos estes como maximais, ninguém é maior do que eles. Certo? Se alguém fosse maior do que eles, ele próprio. Então, maior do que ele é só ele próprio. Maior ou igual que ele. Certo? Então, essa é a definição de maximal. Definição similar para minimal, né? Ou seja, se existe alguém menor do que x, é necessariamente ele mesmo. Então, é um elemento que é menor ou igual que todos os elementos com os quais ele está relacionado. Né? Com os quais ele está relacionado. Então, essas são as definições de maximal e minimal. Temos a relação a definição de supremo de S, se ele é o mínimo dos limitantes superiores. Ou seja, é o ser mínimo que pertence ao conjunto dos limitantes superiores, ou seja, x é limitante superior de S, mas ao mesmo tempo é o menor deles. Por exemplo, no intervalo aberto 0, 1, limitantes superiores, vocês têm 3, 2, até 1 inclusive. O conjunto de 1 até infinito, de 1 até mais infinito, são os limitantes superiores do conjunto aberto 0, 1. Então, o mínimo é 1. Então, esse número 1 é o supremo do conjunto S. A definição de ínfimo é dual, né? No outro sentido. Então, x tem que ser máximo dos limitantes inferiores. Então, ele é menor que os elementos de S, que todos eles, mas qualquer outro elemento que seja menor ou igual que os elementos de S vai ser maior ou igual que x. Um subconjunto S é uma cadeia se para quaisquer elementos que estão em S eles são comparáveis, né? Ou seja, você pega uma ordem parcial em um conjunto X, um subconjunto S a gente é chamada de cadeia se todos os elementos nessa cadeia são comparáveis, né? Então a gente cadeia pode pensar justamente na ordem assim, justamente. Não está ninguém de fora da cadeia, porque se está por aqui, então ele de qualquer forma ele na verdade se encontra aqui no meio, certo? É uma cadeia. Por isso a definição. Claro que isso, se a gente pensa de forma enumerável, né? Palavra que a gente ainda desconhecemos, né? Se a gente pensa em conjuntos que a gente pode ir contando um por um, né? Mas essa seria então uma cadeia. Vejam que essas definições dependem da ordem e quando não fique claro qual é a ordem que estamos utilizando, vamos a chamar de, por exemplo, menor ou igual máximo ou, digamos, subconjunto máximo, quando sabemos que estamos utilizando a relação de ordem de ser subconjunto de, ou subconjunto limitante, enfim, certo? Então, essas definições devem ficar claras. Vamos a recapitular. Então, temos o que seria limitante superior, alguém maior ou igual que todos os elementos do conjunto, limitante inferior ou dual, limitado superiormente se existe um limitante superior, limitados inferiormente se existe limitante inferior, máximo
se é maior que todos os elementos, e um elemento do conjunto que é maior ou igual que todos os elementos nesse conjunto, mínimo, o dual dele, maximal, se não existe ninguém maior ou igual do que ele, em geral, né? Minimal, o dual disso. Supremo, que é o mínimo dos limitantes superiores, o ínfimo, a mesma coisa, e cadeia, finalmente, é um subconjunto onde todos os elementos são comparáveis. Então, agora mais algumas definições. Dizemos que uma ordem é total se justamente todos os elementos são comparáveis. Certo? Se x e y são elementos de x, então eles são comparáveis. Certo? Se as duas coisas acontecem, sabem que eles são iguais, né? Então, se não, que só uma delas acontece quando são diferentes. Então, isso aí é o que chamamos de ordem total. Todos os elementos são comparáveis. Chamado de ordem linear também, porque a gente pode imaginar a reta dos reais, né? Ordem linear, ordem total, enfim. O conjunto X é uma cadeia, enfim, né? Cadeia, então a gente fala de cadeia quando estamos falando de subconjunto de um conjunto dado, né? Temos uma ordem, então se um subconjunto se chama de cadeia, se esse subconjunto com a ordem dada é uma ordem total, por exemplo. Boa ordem é também uma coisa importante quando todo subconjunto no vazio do conjunto X tem mínimo. Qualquer que seja o subconjunto que você pega do conjunto X, esse subconjunto, se não for vazio, tem elemento mínimo. Tá? Isso é o que chamamos de boa ordem. Tipo assim, realmente começamos de algum ponto e vamos avançando. Essa é a ideia intuitiva, né? E o que realmente vai acontecer em uma boa ordem. A gente vai provar, por exemplo, que os números naturais com a inclusão é uma boa ordem, que é uma coisa que a gente sabe já de teoria de números, né? Árvore, né? Árvore é que se para todo x, né, se você escolhe os elementos são menores ou iguais do que ele, você tem uma cadeia, né? É tipo assim, quando a gente escreve para cima, né? Se você pega um elemento, os menores que ele estão em cadeia, né? Isso quer dizer que mais ou menos o crescimento, assim, se você pega esse elemento, você pode crescer em vários sentidos, mas você não pode voltar para trás, porque aí já não seria cadeia isto aqui. Assim, por exemplo. Isto aqui, por exemplo, não seria válido, né? Porque menores iguais que este elemento temos estes dois que não são comparáveis. Então, esta setinha não pode existir. Então, tipo assim, é assim, assim, assim. Então, tem um formato de... Esse é um formato de árvore. As ramificações que a gente vai fazendo para cima, elas não podem se juntar. Nesse caso, se os elementos menores iguais que este não formam uma cadeia. Então, não podemos juntar esses elementos. Exemplo de árvore. Okay? Reticulado é que se para todo par de elementos este conjunto vai possuir supremo e ínfimo. Então, lembrando, o que é supremo? Aquele limitante superior, que é o menor igual que o mínimo dos limitantes superiores e o máximo dos limitantes inferiores. Supremo e ínfimo existem para todo par de conjuntos, para todo par, não? Ou seja, realmente, se pega dois elementos, vai existir aqui que é o menor dos que são maiores ou iguais do que ele, e também para baixo. Reticulado, né? Mais ou menos. A gente imagina uma coisa assim, por isso que é o nome, né? Reticulado. E, claro, isso é para uma ordem dada, né? E a gente às vezes vai denotar só um conjunto X quando a ordem a gente sabe de que ordem estamos falando. Então, no lugar de dizer que temos uma boa ordem neste conjunto, né? Nessa ordem, que essa ordem é uma boa ordem, às vezes a gente só escreve o conjunto X, tá? Outra definição, né? O conjunto bem ordenado é uma boa ordem no conjunto X. É a mesma coisa. Bom, e aqui está vendo a próxima propriedade, o próximo teorema é sobre propriedades justamente nos números naturais.